Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver a questão 2 que caiu lá no ano de 2018 do Enem. Ela se chama incivismo. Já já vamos entender o porquê do título desse texto. E também nós vamos analisar uma conjunção chamada aunque. Tanto ela pode cair em textos como esse, né, como o Enem, como em qualquer outro tipo de texto da língua espanhola. Vamos analisar e ver como nós podemos identificar essas conjunções que aparecem, e justamente eu coloquei a conjunção aunque, porque sei que é uma conjunção que não é parecida com a língua portuguesa. Então, nós temos que justamente focar nessas conjunções que são diferentes da língua portuguesa, porque se é igual, né, então automaticamente nós sabemos, mas quando é diferente, nós precisamos ter uma atenção maior. Vamos começar a leitura do nosso texto. Passear por el centro de Barcelona, España, de noche, implica a ciencia cierta tropezarse con, por ejemplo, jóvenes bebiendo en portales y plazas, con alguno de ellos aliviando la vejiga en las esquinas. La orden para la policía local ha sido la de multiplicar la ofensiva contra la falta de civismo, combatiéndose también, por lo tanto, las molestias callejeras que perturban el sueño. Então, vamos à tradução. Passear pelo centro de Barcelona, Espanha, de noite implica, a ciência certa quer dizer que certamente implica, tropeçar-se com, por exemplo, jovens bebendo nas portas e praças, com algum deles aliviando a bexiga nas esquinas. Observe essa palavra aqui, berriga, que é um pouco diferente da língua portuguesa, significa bexiga, ou seja, o ato que eles estão fazendo seria urinar nas esquinas, um ato de vandalismo, considerado um ato de vandalismo na Espanha. A ordem para a polícia local tem sido de multiplicar a ofensa, né, contra a falta de civismo. Então, observem, aqui nós já acabamos de entender o porquê do título incivismo. Esse in é um prefixo que significa falta. Então, falta de civismo. E o que é civismo, né? Tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola significa falta de ordem. Combatendo-se também, portanto, as moléstias callejeras, ou seja, uma maneira de chamar as pessoas que gostam de andar na rua. Tanto no português como no espanhol existe esse termo callejeras, né? Em português seria rueira ou rueiro, né? Então, as moléstias callejeras seriam a pessoa que gosta de estar na rua. Que perturbam o sonho, que perturba o sono das pessoas. Então, observem então, gente, a temática desse texto já deu para entender um pouco, né, que é atos de vandalismo praticados pelos jovens na Espanha, essa é a problemática do texto, e está falando também qual atitude tem sido da polícia em relação a isso. Continuando o texto, olhem só a conjunção aqui, aunque, que eu falei logo no início do texto, olhem só. E aunque no há milagros, ainda que não haja milagres, observem que ele está falando aqui sobre a atitude da polícia, ainda que. Então, gente, toda vez que vocês virem assim, uma conjunção com esse nome aunque, não precisa se assustar, né? Já que é diferente do português, essa palavra aunque, porém é só lembrar que ela significa ainda que. Na maioria dos casos, ela significa isso. Então, ainda que não hajam milagres, ela quer dizer assim, que ainda que a polícia não tenha feito milagres, la cifra já constata no esforço deste ano por poner um freno. Ou seja, ainda que não hajam milagres, os dados, cifras quer dizer dados, já constatam o esforço desse ano, o esforço da polícia para colocar um freio, né? Poner significa colocar ou pôr um freio. Com respeito a las molestias, ruidos, peleas, músicas a altas horas en la vía pública, las multas se han multiplicado por 4. Las multas por consumir alcohol en la calle superam as 1.000 esse verano. Então, ele está aqui falando que, com respeito, a respeito das moléstias, ou seja, que moléstias? Moléstias são aquelas coisas ruins que aconteceram nas ruas de Espanha, são elas, olhem só, ruídos, peleia significa brigas,
Música a altas horas, que é música a altas horas na via pública. Então, o que a polícia tem feito em relação a isso? Observem aqui, ó. Las multas se han multiplicado por 4. Isso é a atitude que a polícia tomou. Las multas por consumir álcool em la calle. Então, as multas por consumir álcool na rua superam já 5.000 neste verão. Então, essa é a conclusão do nosso texto. Observem que a leitura desse texto não está de tão difícil entendimento, não está, né? Então, é necessário a gente ter em mente a tradução apenas dessas palavras, principalmente dessa conjunção, que não aparece só nesse texto, pode aparecer em vários textos. Então, eu coloquei aqui a listinha das palavras que a gente já traduziu, aquelas que eu considerei mais diferentes do português, como palavras desconhecidas, que é desconhecidas. Então, o que significa a conjunção a um aqui, né? Como eu já falei. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei algum exemplo aqui para vocês verem que ela pode aparecer de outras formas, mas sempre significando a mesma coisa. No dejaré de quererte, aunque um dia já não estemos juntos. Vejam, gente, que essa conjunção, ela é uma conjunção adversativa. O que é adversativa? Tanto no português como no espanhol, nós temos esse tipo de conjunção. A adversativa quer dizer que significa que sempre dá uma ideia de oposição. Por que oposição? Oposição a duas ideias, a dois argumentos, como nós podemos ver aqui, ó. Não, observa a tradução, não deixarei de querer-te. Olha só, eu estou afirmando que não vou deixar de querer-te. E lá na frente eu já afirmo uma outra coisa diferente, ó. Ainda que um dia já não estejamos juntos. Então, é um paradoxo, é uma ideia contrária. Eu não estou junto, porém, não vou deixar de querer-te. Então, é difícil estar junto de alguém. Aliás, é difícil não estar junto de alguém e não deixar de querer, né? Então, ele quer dizer que a distância ultrapassa os limites do querer a pessoa, né? Então, gente, o A1 que ele sempre vai estar no meio de uma situação assim, oposta. Olhem só essa outra situação aqui desse outro exemplo. Aunque el tabaco sea malo para la salud, sigo fumando. Olhem só, duas ideias contrapostas novamente, né? Ainda que o tabaco seja mal para a saúde, eu sigo fumando. Sei que faz mal, mas continuo fumando. É um paradoxo, é algo bem oposto, ideias opostas. Então, vamos à questão. A questão que caiu lá no Enem 2018 foi essa aí, ó. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem. Então, gente, observem bem. Aí a questão, ela está perguntando o quê? É interessante a gente ter em mente o que está perguntando aí na questão. A questão está perguntando o seguinte: para combater a falta de civismo. Lembram que eu expliquei que falta de civismo é a falta de ordem. O que a polícia tem feito? Letra A, aumentado a aplicação de multas, será que sim? Letra B, eu apostaria na letra A, né? Letra B, encarcerados jovens baderneiros? Não, o texto não fala que foram encarcerados, que a polícia foi lá e prendeu os jovens, não. Letra C, isolado o centro da cidade? Também não, o texto não fala que a polícia fez isso. Letra D, controlado a distribuição de álcool e proibido a música em alto volume? Pode ser que sim, né? Porém, o texto não deixa claro essa atitude tão específica assim da polícia, quanto ao álcool, quanto à música. Então, qual seria a resposta correta? A letra A. Então, gente, é importante termos em mente que sempre, ao marcarmos a questão certa, ao interpretarmos um texto, é necessário a gente ler bem nas entrelinhas o que a pergunta está querendo. Nesse caso, a pergunta quer saber qual foi a atitude da polícia segundo o texto. E foi a letra A, ela tem aumentado a aplicação de multas. É isso que o texto deixa claro, tá bom? Então, espero ter ajudado a vocês e hasta la vista a todos.